Êxodo capítulo 30. Ó, nesse texto aqui tem muita informação. O que eu vou fazer? Vou resumir cada informação para não te cansar e para que você possa ouvir e assistir até o final e, é claro, entender também, tá bom? E lembrando, próximo capítulo também tá uma benção. Não deixe de ver, não deixe de estudar e não deixe também de se inscrever aqui neste canal, tá bom? Se você assiste, não é inscrito, clique aí, se inscreva e aproveite também, dá um like no vídeo e coloque as notificações para estar sempre te lembrando que há um próximo vídeo que você precisa ver, assistir e estudar, tá bom? Bora lá? E farás um altar para queimar um incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele, e com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais, com que será lavado. E os varais fará de madeira de cetim e os forrarás com ouro, e os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício e das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando o contares, isso dará a todo aquele que passar ao rolamento, a metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o dará ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e as porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-á com água, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar para ministrarem para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, um hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os utensílios, e o castiçal com seus utensílios, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Também ungirás Arão e os seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica e gálbano. Essas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado puro e santo, e dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. O homem que fizer, tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo.
Bom, esse aqui é o capítulo 30 e ele está falando acerca dos utensílios do tabernáculo. Veja que ele começa a falar acerca do altar de incenso, que nesse altar deve ser queimado o incenso todos os dias. Logo, ele vai estar nos fazendo arremeter esse incenso à oração. É como se o texto estivesse dizendo, oração contínua. A Bíblia está cheia de versículos que fala orar sem cessar, não é verdade? Outra coisa, o texto fala a respeito do fogo estranho. Lembra do capítulo 10 do livro de Levítico? Se você não se lembrar, vai lá, dá uma lidinha. Caso você não queira, não tem problema, que eu acho que você já deve ter ouvido acerca de Nadab e Abiú. O texto aqui está falando a partir do verso 9 do fogo estranho, que não é para trazer fogo estranho. Talvez na sua Bíblia esteja a palavra estranho mesmo, mas se você pegar uma outra tradução ou outras traduções, você vai ver que algumas delas vai estar dizendo assim, ó, fogo não autorizado. Logo, o que o texto está mostrando? Que não será aceito fogo se não for um fogo puro, autorizado. Deus, ele não aceita fogo inventado, desorganizado, fora de ordem. Deus é um Deus, repito, organizado. Que lindo, né? Outra coisa que o texto vai falar a respeito de resgate da alma, e eu coloquei versos contagem. Por quê? Porque o texto diz que todos aqueles que forem contados também deveriam dar como que uma oferta de resgate pela sua vida. Logo, isso nos ensina que a nossa vida, ela pertence exclusivamente a Deus e ela necessita ser resgatada, ser salva. Outra coisa que o texto também está nos mostrando é acerca da pia de cobre versus lavagem. Essa pia ela vai estar entre o altar e o santuário. E o sacerdote, ele deveria lavar as suas mãos e os seus pés antes de entrar. Logo, você percebe que antes de se apresentar ao Senhor, a Deus, você vai ver que deve e é preciso haver santidade e purificação. Imagine você vendo um sacerdote, ou você sendo esse sacerdote, né, nessa época aqui da palavra de Deus, e você ali está lavando as suas mãos e os seus pés, dando de cara com o altar. Pensa, e o santuário. É muito respeito e é muita santidade, né? E ainda assim, tinha essa oportunidade para o sacerdote. Glória a Deus por isso. E mais uma coisa que o texto está falando também é acerca do azeite, da unção. Esse azeite ele era usado para ungir o tabernáculo, os utensílios e também o sacerdote. Deus, ele proíbe que esse óleo ele venha a ser usado de qualquer jeito ou por qualquer pessoa. Também está dizendo o texto que não era para ser imitado ou usar ele de qualquer jeito por uma pessoa comum. O que isso aqui nos ensina? Que a unção ela é original e ela não deve ser falsificada e também não é para qualquer um. E por fim, o texto fala a respeito do incenso santo. Esse incenso, a receita dele é exclusiva. O texto vai dizer que as especiarias são puras e ainda o texto deixa bem claro que seria excluído todo aquele que tentasse imitar ou até mesmo usar fora do tabernáculo. E por fim, esse texto ele está nos mostrando aqui que não se deve brincar, nem imitar e muito menos falsificar o sagrado. Eita, texto maravilhoso, né? Eu te vejo no próximo capítulo, ó. O próximo capítulo também tá uma benção. Te espero lá, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus.